Então, estamos aqui no Vidcast do Templo. A gente está fazendo uma cobertura especial que vai compreender 3 vídeos. Esse é o vídeo 1 de 3, cobrindo os 12 dias de lançamento. A gente vai fazer 3 vídeos, portanto, a gente vai cobrir agora os primeiros 4 lançamentos. Estou aqui com o Eduardo Santos, responsável pela infraestrutura do Templo, e eu sou Bruno Acioli, líder da fábrica de conteúdo artificial do Templo. Vamos começar? Eduardo, e aí? Boa noite, Bruno, tudo bem? Tudo bem, irmão, como é que você está? Tudo em paz. Excitado aí, né? Entusiasmado com esses novos lançamentos da OpenAI. A gente tem aí no primeiro dia o ChatGPT O1 e o O1 Pro Mode. Na verdade, a gente estava com o O1 Preview. Era um preview, isso. Mas que já era um grande avanço, né? Sim, o que eu fiquei impressionado nesse lançamento do O1, na verdade, é que ele ficou disponível para a gente já no ChatGPT Plus. E a outra novidade, foi uma novidade que nem todo mundo gostou muito, foi o ChatGPT Pro, né, que é um novo plano que custa módicos $200, né? Portanto, 10 vezes mais do que o plano original. O que você me diz disso, Eduardo? Parece aquelas rodovias que tem pista só para milionário e tal. Bem, enfim, assim. Me parece, quer dizer, sim, me pareceu no primeiro momento, quando eu vi a veiculação, o uso de fato era muito específico, né? Que eram casos de uso muito particulares. Mas no dia seguinte, com a veiculação do lançamento do Sora, já ensejou aí um uso do Pro, de uma subscrição Pro para geração de vídeos, né? Sim, porque a ChatGPT Pro ele tem muito mais poder computacional, né? E aí isso já está englobando o uso do Sora, que a gente vai falar já com mais resolução e mais segundos e coisas do gênero. O que eu acho interessante, sim, existe uma diferença bastante grande entre o O1 Preview e o O1, tá? Mas não existe uma diferença tão grande entre o O1 e o O1 Pro. E o O1 Pro. Não existe uma diferença tão grande assim, só de o quão ilimitado ele é para o uso, né? O quanto você pode usar ele na versão Pro. Isso faz uma diferença bastante grande. Porque no momento que você paga os $200, você tem acesso ilimitado ao O1 Mini e ao ChatGPT 4o, que é uma diferença bastante grande. Mas também tem a customização, desculpa te interromper, mas também tem uma customização aí, né? Um treinamento maior, não é isso? Do O1 para o O1 Pro, não. Não, o que eu quero dizer da subscrição Pro, ela permite um treinamento customizado em Você está falando do RFT, né? Do Reinforcement Fine Tuning. Pois eu queria falar disso um pouquinho mais na frente, mas isso é uma coisa interessante também. O RFT é um recurso muito avançado, né? E o curioso desses lançamentos, fora o Sora, né, o curioso desses lançamentos é que eles pareceram dar uma aura de eles estão atendendo só o corporativo, e eu não sei se eu concordo. Assim, isso me lembra a evolução do Microsoft Office e a evolução do Photoshop, né? Que à medida em que, depois que houve o lançamento dos 2 produtos, você começou a ter scripts e tal, né? Então me parece que tanto o RFT, o próprio Sora e o Canvas, que já está no 4º dia, né? São recursos que não são só para o mundo corporativo. Na verdade, o Sora nem é para o corporativo, né? É para o Pro. Não é para o corporativo. Intuitivamente, o corporativo está no Team, né? E no Enterprise, né? Nas subscrições Team e Enterprise. E nenhuma das duas, pelo que foi anunciado, dá suporte ao Sora, né?
O ChatGPT Plus dá o suporte ao Sora, né? Mas é o Plus, não é o Plus. Eu discordo que existe essa tendência do corporativo nesses lançamentos, porque eu acho que é só uma sofisticação do profissional ou da pessoa que usa, né? Na verdade, a gente está engatinhando muito. A OpenAI está certo, inflacionou o mercado, agora vai ter conta de $200, provavelmente todas as outras vão aumentar também, vão ter esse tier, né? Vão ter essa camada de preço. E eu acho isso saudável, porque nem todo mundo precisa de um servidor em casa, né? Nem todo mundo precisa também de um ChatGPT tão poderoso. Eu acho que, eventualmente, isso vai ficar mais claro, os motivos vão ficar mais claros, né? Eu não duvido que a gente tenha um tier ainda mais elevado daqui a algum tempo para Hollywood, por exemplo, né? Você vai pagar aí $5.000 por mês, $2.000 por mês por um Sora da vida, porque você quer que ele vá até 4K, você quer fazer 1 minuto de vídeo, né? Ou vai ter um editor mais parrudo, não sei. Agora, em termos de ON e ON Pro, o que eu achei curioso é justamente essa coisa de não haver tanta diferença entre um e outro, né? O que há diferença, de fato, é o quão limitado é o uso do ON que você vai poder dar, né? Ou seja, o quanto ele gasta de recurso computacional para usar aquele modelo. E o quanto de tempo você tem de uso também, porque quando você usa o 4O, por exemplo, no ChatGPT Plus, quem usa muito, como eu, acaba esbarrando, você só vai poder falar de novo com o ChatGPT daqui a umas 2 horas. Isso é a morte para quem está efetivamente usando profissionalmente o trem. Então, pode parecer muito caro, $200 para uma pessoa física, e mas para uma pessoa jurídica nem tanto, e, portanto, o uso faz todo sentido que custe seus R$1.200 aí para a empresa, por usuário, ter uma conta Pro e tal. E essa conta Pro, assim, se for uma agência, por exemplo, vai usar muito bem essa conta, vai ter à disposição Sora com 1080p de resolução, que é bastante impressionante, né? O uso ilimitado da produção de vídeos é incrível, né? Então, assim, e tem a coisa também de você fazer o download sem o watermark. A coisa do watermark, eu acho que a OpenAI vai evoluir em breve também por causa de questões de segurança. Então, assim, me parece que os $200 eles se justificam, como você falou, principalmente por causa do Sora, né? Que aparece aí só no 3º dia, né? Para as pessoas respirarem mais aliviadas. E alguns influencers compraram, já logo que anunciou, né, a conta Pro. E isso foi bom, porque a gente pôde também dar uma olhada antes. Aqui no Brasil ainda está havendo uma certa dificuldade para acessar o Sora, por exemplo, mas isso deve resolver em breve. Afinal de contas, acabou de fazer o rollout, eu já fiquei bem impressionado que até mesmo o lançamento de hoje dele já fez o rollout, já foi lançado. Isso é bem impressionante, né? Bom, uma coisa que é muito subestimada, na minha opinião, é o modo avançado de voz. Eu acho que a linguagem natural é uma interface fantástica. Eu acho que a interface avançada de voz ela é realmente espetacular. Eu acho que dá para aprender a trabalhar com isso, com sendo uma interface usuário séria. E eu acho que você tem muito a ganhar com isso, porque o nível de compreensão do ChatGPT é muito bom. Hey, ChatGPT, how are you doing? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? Pretty good. What's up? So my friend Barrett here, he's been having trouble sleeping lately. And I want you to tell him a bedtime story about robots and love. Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered. Gather round, Barrett. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot, always exploring. I started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. No, ChatGPT. I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama.
Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. O que me incomoda ainda é o fato de você não poder usar o modo avançado dentro de um contexto de um GPT. Isso me incomoda. Porque eu gostaria de poder interagir com um GPT mais inteligente do que a maioria dos ursos, mais inteligente do que o chat bobo ali, não treinado, e que não faz exatamente o que eu quero, né? Eu gostaria de falar com ele com um modo avançado, mas não dá. Existem contornos, a gente consegue usar um modo de voz normal, né? Mas o grande lance do ChatGPT Pro, creio eu, além do on ilimitado, é a voz avançada ilimitada. Porque a voz avançada acaba muito rápido para o pessoal do ChatGPT Plus. Então, em termos empresariais, eu acho que também vale a pena fazer essa aquisição. Você chegou a usar o modo avançado de voz, Eduardo? Muito pouco, não de forma, não com intuito profissional, só como degustação mesmo. E agora, então, o Pro Mode, como você falou, foi coroado aí com o Sora já no 3º dia. Mas antes de falar do Sora, que é o grande filé desses 4 lançamentos, né, a gente tem aí o RFT, né, que é o Reinforcement Fine Tuning, ou refinamento por reforço, ou sintonia fina por reforço, ou para os abolicionistas de IA como eu, sintonia fina a RFT, Eduardo. Como é que você vê esse negócio? Eu acho que claro que dependendo do uso que a pessoa, né, das demandas que a pessoa tem, né, o Sora ainda pode ser mais importante, mas eu acho que até para o uso do Sora o reforço no contexto, eu acho que é o grande avanço até agora. Mais até do que o Sora. Porque, assim, é curioso, né? Quem trabalha muito no ChatGPT, principalmente o pessoal da área acadêmica, cientistas e tal, tem uma oportunidade de ouro aí, porque não existia uma interface de RFT que fosse fácil de usar, que tivesse à disposição com essa facilidade toda que tem hoje. Normalmente você tinha que construir isso ou usar o open source. Isso, etc., né? Na verdade, você está editando o modelo, né? E assim, eu creio que quanto mais os profissionais forem se especializando no mundo da inteligência artificial, né, mais eles vão precisar de coisas como o RFT, ferramentas que tornem o ChatGPT mais aderente ao problema específico com o qual estão lidando, seja lá em que área. Todos os contextos de IA onde de permitir você customizar, porque dependendo do que você tá buscando, tem um domínio de informações que é específico, né? Uhum. Ainda tá cedo para a gente falar quais os casos de uso interessantes que vão surgir disso, mas me parece que é uma forma, por exemplo, de você usar o ChatGPT em todas as verticais da empresa. Me parece que é uma coisa que vai ser bastante útil em qualquer dos setores da empresa que tem potencial de usar o ChatGPT. Como eu disse antes, assim, a gente teve, quando entrou o Photoshop foi cada vez ficando com mais recursos e permitindo que você fizesse mais coisas, e você teve que aprender mais. Da mesma forma, o Microsoft Office, seus scripts e tal, você teve que aprender mais. Eu acho que é a mesma coisa que eu acho que a gente vai precisar aprender mais para usar melhor essa ferramenta que é o ChatGPT, não usar o genérico, né, e sim criar não só GPTs também, mas sim criar Reinforcement Fine-Tuned Models, né, nos quais você possa trabalhar e com os quais você possa trabalhar. No final das contas, os futuros do trabalho estão aí justamente para isso, né, para pedir essas capacitações que são realmente valiosas para os funcionários. Isso deve ser entendido por todos, porque existe hoje uma resistência com inteligência artificial, né? Essa resistência natural, uma tecnologia nova, ela faz muita coisa,
e algumas pessoas estão se sentindo ameaçadas por isso, né, Eduardo? Como é que você vê essa ameaça que as pessoas enxergam na inteligência artificial? Pode ser completamente franco a respeito. Eu acho que é uma situação tensa e as preocupações são válidas. Como é que você vê isso? Eu acho que é inexorável. É natural que as pessoas fiquem tensas, porque é uma máquina diferente de qualquer outra máquina que você tenha visto, né? Não tem paralelo, não tem como você... não, é como chupar uma laranja, é como dirigir um carro, não é como nada. Inteligência artificial é uma novidade, é uma coisa... É interessante, né? Se a memória não me falha, a primeira máquina que o ser humano criou que permitia ser customizada antes de rodar foi um tear que produzia jacquard, aquele tecido jacquard, né? E só esse contexto a máquina, na verdade, é uma metamáquina, né? Passa a ser uma metamáquina que foi depois evoluindo, chegamos em computadores e máquinas... Você está falando daquele tear da Ada Lovelace lá, aquele negócio de você ter cartões perfurados em madeira, é isso? Ele tinha uma forma de você criar novos desenhos, novos padrões, né? Bacana. E aí você programava ele para, se é que a minha memória não está falhando, eu não tenho certeza se é, eu creio que é o jacquard, sim, o tecido, né? E agora a gente tem uma coisa que foi feita antes ainda disso. Antes desse tear, teve do Leonardo da Vinci, ele fez um carrinho que você podia programar os movimentos do carrinho antes dele andar. Você tinha um cilindro que você colocava com as palhetas dentro, e aí esse cilindro ia se movimentando. Bem interessante. Ele andava com o carrinho para frente, três etapas, praticamente aquele Turtle do logo, né? Linguagem do logo. Tem uns carrinhos de brinquedo que você aperta umas teclas assim, dá 2 passos para frente, 3 para o lado. Ninguém lembra disso, só a gente, Eduardo. Mas hoje o carrinho de brinquedo é com rádio, com drones, enfim. Pois é, e assim, o que eu acho que é importante que a gente tenha em mente também, que os futuros do trabalho, eles vêm aí, a gente que vai construir esses futuros, não adianta a gente ficar com ojeriza a inteligência artificial, achando que não deve ser, deve regulamentar para não poder usar, não adianta, assim... É inexorável, a gente efetivamente vai ter inteligência artificial em várias etapas de vários processos de trabalho. Então, o ideal seria que as pessoas se informassem e procurassem se educar no uso da inteligência artificial no próprio trabalho, para melhorar o próprio trabalho, fazer com que o próprio trabalho dê menos trabalho, né? Para você ser mais produtivo. Isso, né? Incorporar ao cotidiano, não é só o próprio trabalho, não é trabalho. Quer dizer, eu acho que a questão, né, boa parte desse temor, boa parte desse medo, desse estranhamento, ele está ligado ao vínculo que a pessoa faz com o trabalho e com a perspectiva da forma do trabalho, que eu até acho que é sim, como você mesmo pediu para dizer, eu acho que sim, existe essa correlação. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas quando inventaram o carro, os cocheiros perderam os seus empregos, é verdade, mas encontraram outros, enfim, eu não sei se vamos ficar todos desempregados ou não e tal. Inclusive, teve uma notícia no dia de hoje sobre o experimento de renda mínima conduzido. Você viu isso? Sim. E, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não afundar com o navio, né? A gente não dá para
sentar na cadeira e tocar o violino. Né? Então não seja o último sapateiro da face da Terra. Pois é. E as pessoas, assim, né, eu acho uma dificuldade muito grande em lidar com intervalos de tempo mais generosos, né? Ou seja, o emprego, ele foi inventado, ele foi produzido por um contexto social. E esse contexto social, isso independente de IA, esse contexto social meio que já passou. O conceito veja, trabalho e emprego, né? Então, o conceito do trabalho através do emprego, ele já está meio fora, independente de haver ou não IAs, as estruturas organizacionais se esfacelaram. Hoje a gente vive num mundo basicamente do empreendedorismo e há uma enorme crítica com relação a tudo isso, claro, e em particular no Brasil, que é um país que tem severos problemas educacionais e que, obviamente, como tem esses severos problemas educacionais, isso desaba, isso impacta no contexto do empreendedorismo, né? O empreendedorismo é empurrar um carrinho de pipoca, mas para quem não sabe a tabuada, fica até difícil fazer o troco da pipoca. Bom, aí você pode usar o ChatGPT para perguntar, né, quanto é que é 3 saquinhos de pipoca. Você pode usar o Perplexity para fazer suas pesquisas, você pode usar o ChatGPT para te ajudar a produzir coisas em casa, para você... A perguntar sobre aquele filme que você viu, olha, assim... Né? Tentar incorporar isso, tirar a mácula, o ranço da questão profissional disso e trazer isso para a sua vida civil, para a sua vida de pessoa, a sua vida pessoal. Né? Sim, até porque assim, existem pessoas que às vezes se sentem sozinhas e gostariam de conversar com alguém sobre determinadas coisas que não se sente à vontade para conversar. Não há nenhum problema em pegar um chat GPT e conversar. Seja pago ou não, porque você consegue conversar com ele sem ele ser pago. Né? Mas se ele for pago, você vai ter algumas regalias interessantes, vai poder conversar por mais tempo, com mais poder computacional, que vai te deixar mais à vontade ainda, vai ficar mais humana a conversa, digamos assim, mais humanizada. Né? Você vai até poder falar por voz. O ChatGPT ele pode ser um confidente. Se você não quiser que seus dados fiquem disponíveis para a OpenAI, inclusive, você pode pegar um plano mais elevado, com $25 por mês, um plano para 2 pessoas. Não há nada de errado em você já botar um filho, por exemplo, para entender de ChatGPT. Ele vai gostar da brincadeira, vai ser uma coisa que vai ser útil na vida profissional e já na vida acadêmica, na vida escolar deles, vai ser importante. Isso é uma coisa que eu acho que vai acontecer assim, as crianças vão estar vão incorporar o ChatGPT, não só o ChatGPT, né? Os LLMs ao seu dia a dia de forma assim, isso aí é bicho. Né? Porque, assim, na verdade, a gente está fazendo 1 ano de lançamento para o mercado, tá mais ou menos... 2023, pós-pandemia, começaram a usar direto. Isso. Né? Então, isso vai ser disseminado, creio eu, né? E vai ganhar Bom, já tem LLM no WhatsApp, né? Uhum. Eu fiz um RPG para o meu filho, de ficção científica. Né? Fiz um agente GPT dentro do chat GPT para jogar RPG com meu filho. Né? E aí ele se divertiu, perguntou como é que foi feito, eu expliquei. Então, assim, você vai iniciando a pessoa na tecnologia. Né? E, assim,
Veja, as crianças, se ela nasce sob a égide de uma nuvem cinzenta no céu, a nuvem cinzenta é o natural para ela. Então, se o ChatGPT existe, para ele aquilo é natural. Os games com altíssimas resoluções são naturais para os nossos filhos, né? Já a gente está acostumado com tudo pixelado, a gente estava acostumado com tracking no videocassete, a gente estava acostumado com determinadas coisas que para eles hoje não existem, né? Então, assim, a experiência de uso deles com a tecnologia é muito diferente da nossa e ela está normalmente à frente da nossa. É ideal que eles não só sejam usuários de tecnologia, mas eles entendam de tecnologia. Porque se você entende de tecnologia, ela não te domina, você domina ela, né? Pelo menos a pretensão é essa. Bom, depois dessa pequena filosofada, que o Eduardo a gente não consegue segurar, a gente chega no dia 3 com o Sora. Né? O Sora que está disponível tanto no ChatGPT Plus, que custa $20, quanto no ChatGPT Pro, que custa $200. E com $20 você tem 50 produções de vídeo que equivalem a 1.000 créditos, digamos assim. E vídeos em 480p, né? 720p no ChatGPT Plus. E com até 5 segundos de duração. Tá? Esses são os números que eu peguei lá agora, né, na OpenAI. E com $200 você tem produção ilimitada de vídeos, o que é impressionante, né? Mas você tem 500 priority vídeos, ou seja, você pode produzir 500 vídeos com prioridade, né? Não é relaxed, não é mais lento, é com prioridade. Enquanto que até porque você vai competir lá com os outros usuários que estão pagando $200. Exatamente. E como você vai pagar 10 vezes mais do que o ChatGPT Plus, você vai ter 10.000 créditos, então 10 vezes mais créditos, né? Que é o equivalente aos 500 priority vídeos. São vídeos de até 1080p, então 1920 por 1080, né, de resolução, com 20 segundos de duração, que normalmente é até demais. Assim, quando eu produzo vídeos, os meus cortes são de 4, 5 segundos no máximo. Normalmente até 3 segundos. Para vídeo publicitário, isso é o mais comum. Até mesmo para filme, cenas longas são uma coisa mais difícil de fazer. Agora, quem quer fazer um filme só com cenas de Sora, ou de Pixverse, ou de qualquer outro gerador? Normalmente não hoje, mas vai acontecer com certeza. Vai acontecer. Não tem dúvida. E a OpenAI está em 5 anos a gente vai estar vendo aí, sei lá, num streaming, ou estreia no cinema, estreia mundial, ao primeiro filme inteiramente feito pelo... isso aí. Eu vi uma discussão sobre isso. A OpenAI está em negociação com as produtoras de Hollywood direto, né? Eles provavelmente vão ter um tier específico só para eles. Agora, o que se tem dito é que a inteligência artificial generativa de produção de vídeos, ela vai substituir não os atores, mas os efeitos especiais. É muito provável que efeitos especiais práticos, que depois se transformaram em efeitos especiais em CGI, em computação gráfica, vão se tornar agora efeitos especiais feitos pelo Sora, por exemplo, ferramentas como Runway, ela já tem substituído atores, né? Tem vários filmes aí com atores mortos que estão... E aquilo é com IA, não é? Não, é em 3D. Normalmente é em 3D. Isso é muito caro. Como então, assim? Normalmente os atores mortos que são substituídos por efeitos especiais são computação gráfica e não inteligência artificial. Quando é feito com Face Fusion da vida, que é você muda o rosto da pessoa... Que é um modelo digital criado e tal, etc. De qualquer forma, normalmente se envolve 3D. Já com inteligência artificial, você não precisa mais fazer os modelos 3D, não precisa modelar os rostos, não precisa modelar as pessoas, né? Então, você passa a ter uma produção muito mais rápida, o que significa gastar menos dinheiro, né? Então, os efeitos especiais vão ser substituídos, aí, assim como você tinha o Harryhausen lá, com stop motion, aquele King Kong que ficava se movendo assim, né? Agora,
você tem o 3D, aí você tem o King Kong se movendo de forma mais fluida, e agora com a IA você vai fazer coisas até que o 3D não fazia. E, infelizmente... Mas as pessoas produzem filmes em stop motion até hoje. Isso. E o profissional de 3D, por acaso, sou um profissional de 3D, né? Ele vai ser substituído? Bom, esperemos que os profissionais de 3D estejam evoluindo junto com a tecnologia, porque eles não são só profissionais de 3D, são profissionais de imagem, são profissionais de efeitos especiais. E normalmente quem trabalhou na Industrial Light and Magic com George Lucas em Star Wars se tornou depois um artista de 3D. E assim foi o caminho da carreira, vai junto com a tecnologia, é um bastante normal nessa área. Então, a inteligência artificial, ela sim é polêmica por uma série de motivos, porque ela se alimenta dos modelos tridimensionais também, que já foram feitos por terceiros, se alimenta de arte feita por terceiros, é chamado de fair use, sem ser exatamente fair use, é de fato um problema, isso tem que ser regulamentado, e eu acho que os artistas têm que ser pagos quando eles são utilizados dentro dos modelos. Eu acho isso porque eu me considero artista também, eu adoraria ser pago se alguém usasse o meu material. Mas isso é uma questão que é uma questão jurídica, é uma questão polêmica, isso vai passar por uma série de questionamentos aí. Uma coisa que eu ouvi, Edu, não sei se você prestou atenção no discurso do Sam Altman, que ele falou o seguinte, ele falou, usem o Sora, porque o Sora é a base da AGI. AGI é a inteligência artificial genérica, né? Que é a inteligência artificial muito mais elevada do que a gente tem. E isso aponta numa direção. Muito pouca gente prestou atenção nesse discurso do Altman, mas basicamente o que isso significa é que a alimentação do Sora é crucial para o entendimento que a inteligência artificial da OpenAI tem do universo. Eles ainda não fizeram rollout, por exemplo, da inteligência artificial generativa de 3D, que foi anunciada entre julho e outubro, se não me engano. E já era para ter feito o rollout disso. Então, existem alguns gargalos na produção da AGI. Você sabe, Edu, que eu tinha previsto que o Sora ia sair em dezembro. Eu estou batendo nessa tecla e todo mundo dizendo que não vai, eu tenho informações lá de dentro da caserna, dizendo que não vai, tudo bem, mas o fato saiu agora em dezembro. Eu vou prever aqui para vocês que a AGI vai nascer como um filho precoce até meados de 2025. Tá? E é preciso entender que assim, o Sora hoje é uma feature, né, uma funcionalidade experimental. A própria OpenAI está dizendo isso, está começando, é a primeira rodada. Né? E ele é mais complexo e sofisticado do que o Runway ML, do que o Pixverse, do que o Luma Machine, do que o Minimax. Né? Tá certo que eles até correram por fora muito bem, todos esses softwares foram produzindo vídeos em qualidade cada vez maior, mas o software da OpenAI me parece ser mais robusto e, além disso, mais escalável e, além disso, mais modular e, além disso, com um mecanismo de criação de storyboards e de remixes e uma série de coisas que a indústria cinematográfica, por exemplo, e as agências vão precisar. Então, eles estão entregando mais. O Sora parece ser, então, a base, uma das bases para a gente. Se a gente... se não houver muro, como vem sendo dito por alguns, né, se não houver limite inerente, intrínseco na inteligência artificial, no caminho que a gente tem para a inteligência artificial, eu acho que a gente tem sim a AGI até meados de 2025. Mas quem sou eu, né, Zório Onara, aqui falando para vocês, profetizando o futuro. In the essay, you actually say a really big thing, which is ASI, superintelligence, is actually thousands of days away. Maybe. I mean, that's our hope, our guess, whatever. But that's a very wild statement. Yeah. Tell us about it. I mean, that's big. That is really big. I can see a path where the work we are doing just keeps compounding, and the rate of progress we've made over the last 3 years continues for the next 3 or 6 or 9 or whatever. 9 years would be like
3,500 days or whatever, if we can keep this rate of improvement or even increase it, like that system will be quite capable of doing a lot of things. I think already, even a system like O1 is capable of doing like quite a lot of things from just like a raw cognitive IQ on a closed-end, well-defined task in a certain area. I'm like, O1 is like a very smart thing. And I think we're nowhere near the limit of progress. Agora, a gente então tem no Sora um terceiro lançamento desses 12 dias da OpenAI, e foi um lançamento que muita gente não esperava. E é um lançamento mais civil, digamos assim, né? É um lançamento mais específico, mais que parece escapar do corporativo, né, do acadêmico e tal. Se ele, de fato, é um dos alicerces, né? É o que pavimenta o caminho para a AGI, talvez não seja uma coisa tão simples assim, né? A gente dividir em corporativo, acadêmico. Não, talvez isso tudo, para a inteligência artificial, seja uma coisa só, né? A gente está tentando criar um ser com agência cognitiva, né? Uma criatura que trabalhe para a gente, né? E que tenha o mesmo entendimento do universo que a gente tem. E para isso é preciso, se não a realidade virtual, pelo menos um gêmeo do mundo real, que é o que o Sora consegue fazer ou conseguiria reproduzir. E no quarto dia a gente chega hoje com um lançamento espetacular. E Edu, o que você achou do Canvas? Eu acho que ele vai impactar sobremaneira o mundo de TI, né? Eu acho que o mundo TI é que vai mergulhar no Canvas, né? Então eu acho que quem vai mergulhar mesmo, quem vai tirar os maiores benefícios é o mundo de TI. Pois é, o Canvas ele chega aqui no Brasil como Lousa, né? Eu acho que você consegue invocar ele como Canvas também no Brasil, mas de modo geral ele chama de Lousa. E eu fiquei muito feliz de ver hoje que não foi imediatamente, mas pouco depois do lançamento, rolou o rollout, né? Rolou o lançamento da Lousa no Brasil, e com todas as suas funcionalidades. E que funcionalidades são essas? A gente agora tem um botão de histórico de alterações que é muito mais uma melhoria, né, que é de usabilidade, uma melhoria de user experience, né, de UX, que permite que você navegue dentro da lousa pelas edições pregressas que você fez. De fato, código é o lance da lousa, mas ele não nasce assim, né? Ele nasce como uma lousa para texto e funciona muito bem para texto, até porque você consegue dizer quão mais longo é o texto, quão mais curto é o texto, quão mais sintético, quão mais analítico, ou se ele é um texto de nível infantil, ou universitário, escolar, ou de pós-graduação. Então, assim, isso é bastante elaborado, além do que ele ainda pode permitir que você faça um polimento do texto. Ele faz para você, na verdade, coloca títulos e subtítulos, bota H1, H2, cabeçalhos e tal, e isso é muito significativo na produção de texto. Mas para código é uma coisa de louco, porque enquanto ele consegue dizer para você como melhorar um texto que você colou lá no Canvas, na lousa, né, ele pode dizer para você, eu acho que ficaria melhor assim, 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 você pode ignorar, ou você pode aplicar essa modificação. Ele pode fazer isso com código também, dizendo que esse seu código aqui está errado e tal. Mas não é só isso. Ele tem uma janela de console, ou seja, onde ele depura os erros para você. Se for um código de Python, ele tem um emulador de Python dentro. E ele, inclusive, consegue, assim como o Claude 3.5 Sonnet fazia, ter dentro da lousa, dentro do Canvas, um botão de execução e, portanto, ele pode executar o seu código. A execução do seu código, se for um gráfico, por exemplo, você pode pegar esse gráfico e arrastar para a janela do prompt e dizer, olha só, o gráfico não ficou certo. Ele entende que o gráfico não ficou certo e ele corrige para que fique certo. É bastante impressionante, né? O Canvas, ele para deixar tudo mais interessante ainda, ele está disponível para a estrutura de agentes GPT. Agentes GPT
são aqueles chat GPTs um pouquinho melhorados que você pode fazer, né, dizendo, você é um técnico de TI especializado nisso e naquilo. Então, você consegue usar o Canvas já dentro dessa estrutura, coisa que não era possível em outubro, quando ele foi lançado pela primeira vez. Gente, vocês têm escutado a Eva e o Natan falando com vocês nos podcasts, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eles são nossos companheiros sintéticos aqui no Tempo, que fazem os podcasts que vocês escutam, que são produzidos junto com o Notebook LM e com o nosso amigo Eleven Labs. No final das contas, gente, o uso de inteligência artificial pode ser uma ferramenta importantíssima para você criar os textos que vão servir de base para um podcast feito por instrutores sintéticos, por colaboradores ou comentaristas sintéticos, né? Você pode produzir o podcast inteiro, depois dublar ele com inteligência artificial. O ChatGPT está na base de tudo se ele é o seu auxiliar de texto. Então, o que a gente faz no Tempo aqui é o quê? A gente tenta passar para vocês, educar vocês em inteligência artificial de diversas formas possíveis. Normalmente a gente trabalha com empresas, né, mas tem esse canal aqui que tem algumas coisas interessantes para vocês olharem e aprenderem. Tá? Vale a pena vocês entrarem em www.templo.pro para dar uma olhada, e ficamos por aqui. Todos os dias vai ter podcast até o final desse ciclo da OpenAI, e a cada 4 dias deve ter um videocast como esse que a gente fez aqui comigo, com o Eduardo, Marcelo Moura, de repente. Tá? Então, gente, muito obrigado, Eduardo, muito obrigado pela presença e pelo auxílio aí, e ficamos esperando pelo dia de amanhã.